Boa noite. Passa hoje um ano após a assinatura do Acordo para a Paz Definitiva. A seguir, veja os destaques. Oussouf Momade diz que Moçambique não pode continuar a ser centro de maus exemplos para o mundo. Oussouf Momade falava no âmbito da passagem de um ano da assinatura do Acordo de Paz Definitiva. Taxista e passageiro detidos na posse de 1 quilograma de cocaína na cidade de Tete. Desconhecidos munidos de armas brancas aterrorizam moradores do bairro Matadouro, na cidade da Beira. 2 homens de nacionalidade moçambicana e nigeriana estão detidos na cidade da Beira. Os 2 foram encontrados com cocaína. 2 indivíduos de nacionalidades moçambicana e nigeriana de 24 e 32 anos de idade, respectivamente, encontram-se detidos na 2ª Esquadra da PRM na cidade de Tete, na posse de 1 quilograma de cocaína. Os indiciados negam as acusações que pesam sobre si. Aliás, este jovem é taxista e inocentemente fazia o seu trabalho rotineiro e, na altura da detenção, transportava um nigeriano com destino ao bairro Samora Machel. Estou preso por uma coisa que eu não conheço. Eu sou um taxista. Ele chegou na Fofinhão da Flárega Taxi. Depois peguei ele me disse que vai na direção do Barrote. Estou a chegar no hotel China. Estou a ver já a polícia está na nossa atrás. Nos manda parar, eu tinha que parar, não tinha como fugir e não fiz nada. Já o nigeriano, identificado por nós, diz que teria recebido uma encomenda com o seu amigo para fazer chegar ao destinatário. Curiosamente, não sabia que a tal encomenda tratava-se de droga. Não sei se é droga ou não sei, eu não conheço isso. Daí eu recebi, ele pôs na plástica, me dá para mim, vai deixar na bala, tem pessoa de entregar para mim. Esse tá bom, eu levo. Você não suspeitou levar uma coisa que você não conhece? Eu não conheço esse me dá para mim. Veio conhece, nunca eu levar esse. Ele veio comprar produto para mim na minha peça, comprar pneu, uma coisa assim, eu conheço ele. Por outro lado, Nonso afirma que o taxista é inocente e apenas pretendia do seu serviço de táxi. Eu não conheço esse taxista eu vi lá na Fofinha, aqui à noite. Ele não sabe nada, eu não sabe nada, juro. Ele é taxista, esse não tem problema. O problema é ele está sofrendo, esse me dá uma coisa eu não saber. Agora, qual ele vai sofrer, não eu. Indiciados detidos na 2ª Esquadra da PRM na cidade de Tete, na posse de 1 quilograma de cocaína. E a polícia diz que a detenção foi graças ao trabalho levado a cabo pela corporação. A Polícia da República de Moçambique, PRM, em Tete, confirma a detenção de 2 indivíduos na posse de cocaína, concretamente no bairro Samora Machel. Segundo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, PRM, em Tete, Feliciano da Câmara, salienta que os indivíduos, ora detidos, faziam-se transportar de uma motorizada e presume-se que o indivíduo de nacionalidade nigeriana seja o proprietário da droga. Foi levado a cabo um trabalho de base ao longo dos nossos setores operativos que culminou com a identificação de 2 indivíduos suspeitos, desta feita um nacional e também um de nacionalidade nigeriana, que se faziam transportar numa motorizada. Estes indivíduos, após se depararem com aparato policial no local, foi despoletada uma quantidade significante de entorpecentes na posse dos mesmos. Estamos a falar aqui em concreto de 1 quilograma de cocaína e também anfetaminas que se encontravam na posse destes indivíduos. Da Câmara foi mais além ao afirmar que decorre trabalho operativo de modo a desmantelar os traficantes de droga nesta parcela do país. No entanto, a partir de investigações que serão levadas a cabo a posterior pelo Serviço de Investigação Criminal, poderá-se averiguar tanto a proveniência desta mesma droga, assim como a extensão desta mesma rede de venda e consumo de drogas na nossa província para posterior desmantelamento. Contudo, o porta-voz da PRM apela à população a denunciar casos de crime, por forma a responsabilizar os praticantes. Desencorajamos a população à prática deste tipo legal de crime, assim como de todos os outros, e apelamos à população para que denuncie prontamente à polícia todo e qualquer tipo de crime que tenha conhecimento, e este facto poderá conduzir àquilo que é a responsabilização dos indivíduos que estão envolvidos na prática destes mesmos crimes. Refere-se que este é o 2º caso relacionado com o consumo e venda de drogas registrado em menos de um mês na província de Tete. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias para a TV Sucesso.
Desconhecidos munidos de armas brancas tiram sono aos moradores do bairro Matadouro, na cidade da Beira. Segundo os residentes, nas suas incursões, os malfeitores arrombam as portas das casas e apoderam-se de seus bens. É noite e o ambiente torna-se propício para a ação dos malfeitores no bairro do Matadouro, zona suburbana da cidade da Beira, que torna-se mais segura quando amanhece. Tudo porque quando o sol se esconde, indivíduos munidos de instrumentos contundentes buscam por fragilidades nas portas ou janelas para introduzirem-se nas residências e apoderarem-se de bens alheios. Há dias atrás houve roubo aí em casa do vizinho aqui, levaram tudo que tinha em casa dele. Quando procuraram saber, encontraram um deles, ele disse que tinha amigos dele, só que quando foram à procura dos amigos não encontraram. Até hoje não sabemos se aquele ainda está preso ou saiu, não sabemos. Outro caso, nesta casa onde estamos, queriam roubar também, só que o dono percebeu, conseguiu descobrir que alguém estava aqui. Abriu porta, entrou dentro. O marido saiu, ele saltou, correu. Não viu o cara. Tinha máscara preta, gorro preto. Eram quantos? 2. Outro fora, outro entrou dentro. Deixar a casa sozinha e viajar é um risco enorme. A minha cunhada, quando deslocou, foi em Dondo, foi visitar a família. Quando voltou, apanhou a porta, foi gasolado. Procura a pessoa que tratou esse assunto, não apanhamos. Por isso que nós, o problema que está acontecendo na zona é este mesmo, de roubo. Entraram dentro da casa e carregaram aquilo que eles queriam carregar e foram embora. Segundo conta o chefe do quarteirão 1, unidade comunal E, muitos são os residentes que viram seus bens subtraídos por desconhecidos na calada da noite, porque o policiamento comunitário a tempo foi desativado. Tinha aquelas polícias comunitárias de noite, andava a rondar, mas aquilo estava, baixou um pouco. Então, quando pararam, começaram de novo. Por causa disso, a criminalidade tem vindo a ganhar terreno, mas por outro lado os moradores têm implementado algumas estratégias para se defenderem. Nós costumamos se trocar número para poder, se alguém perceber mais cedo, avisar aos outros também. Mas mesmo assim, em algum momento têm sido surpreendidos. Por isso, pedem à polícia reforçar as rondas noturnas até noite adentro. A autoridade tributária diz que a corrupção está a minar a captação de receitas para os cofres do Estado. A informação foi avançada pelo diretor de Planejamento, Estudos e Cooperação Internacional da autoridade tributária, Augusto Tacarindua. Falando esta quinta-feira durante um encontro que visava debater novas estratégias para elevar os níveis de arrecadação de receitas, o diretor de Planejamento, Estudos e Cooperação Internacional da Autoridade Tributária de Moçambique, Augusto Tacarindua, falou do impacto negativo da corrupção na coleta de receitas fiscais. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Daí a necessidade de nós, cobradores de impostos, sermos íntegros. A corrupção não é uma criação do moçambicano, mas a impunidade parece uma coisa muito nossa. Quantas vezes a esperança do nosso povo melhor será posta à prova? A corrupção tem que acabar para que a nação possa avançar. Na sequência, Tacarindua referiu que nos primeiros 6 meses do ano em curso, a coleta de receitas não foi satisfatória. No último semestre, a atividade empresarial reduziu substancialmente, agravando ainda mais as necessidades que o nosso país tem em todos os setores da sua economia. Muitas vezes, sendo que a situação atual não é uma exclusão, evitar uma possível recessão na economia implica oferecer um alívio tributário, o que requer de nós esforços redobrados para a retoma da nossa flexibilidade
como instituição cobradora de impostos. Na ocasião, o responsável destacou alguns dos principais desafios que ainda se impõem à instituição. Somos hoje desafiados a refletir sobre a melhoria dos sistemas de cobrança, o aprimoramento da tributação de operações transfronteiriças, as estratégias para a tributação plena do setor informal da economia e, sobretudo, a tributação da economia digital. E assim, novos desafios se colocam para o processo de coleta de receitas fiscais, como coletar impostos num ambiente de economia digitalizada. Refere-se que um dos grandes desafios para o país minimizar a dependência econômica externa passa pelo incremento da captação de receitas para os cofres do Estado. Embora receosos, os pais encarregados de educação garantem que vão deixar seus filhos regressarem às aulas porque só na sala e perante um professor de carreira melhor poderão aprender, pois reconhecem ser difícil ensinar seus filhos em casa. Apesar do retorno às aulas constituir um risco eminente à saúde humana devido às ameaças da pandemia da Covid-19, os pais encarregados de educação por nós ouvidos na ronda efetuada por alguns bairros periféricos da cidade da Beira mostram-se receosos para deixarem seus filhos voltarem à escola. Vou mandar como o governo decidiu, né? Alguma coisa que viu que está um pouco normal. Tá. Se continuar assim, mesmo como vinha antes, às vezes na turma encontrava 50 ou 90 alunos assim, e vou ter medo de mandar minhas filhas para a escola. O fato prende-se com as dificuldades que têm tido para apoiar seus educandos a fazerem os deveres recomendados pelos professores. Difícil porque não é possível, uma vez que tenho crianças da secundária, tenho crianças da primária, tenho que explicar, e isso aqui quer ser explicado, está a ser muito difícil. Quando ia na escola, às vezes esses vão na escola, esse fica, estuda, esse aqui, esse vai, então assim, todos estamos acumulados, está sendo muito difícil. 5, 6 filhos dando aula ao mesmo tempo, está a ser difícil. Uma vez que TPC é cada um, vem, explica, então isso aqui é aula mesmo de verdade. Em alguns casos, as famílias não conseguem frequentemente fazer seus filhos, principalmente do ensino primário e do primeiro grau, a lidarem com os livros. Não é fácil mesmo mandar estudar criança em casa, mesmo. Porque eu encontro outras mães que estão ocupadas com serviços, não sei o quê, naquilo que deixa em casa, crianças estão a estudar, enquanto crianças não estão a estudar. Está aí no serviço, mamãe, a criança fica a fazer cópia, ele não fica a fazer cópia. Volta em casa, fez cópia, e não, mamãe, esqueci. Epa, é difícil. E ultimamente a criança está a continuar a ficar mais burro, marginal em casa. Meus filhos aceitam, mas não aceitam. Para aceitar mesmo precisa pegar chamboco mesmo, dizer senta aqui com o livro, sentar e escrever. Isso é isso mesmo, é problema mesmo. Por essa razão, vê a retoma das atividades letivas como sendo a solução do problema. Mas, claro, havendo condições criadas. Depende das condições. Por exemplo, na primária não tem controle. Crianças brincam de qualquer maneira, esse do outro lado, esse do outro lado. Pelo menos na secundária são um pouco crescidos. Lá na escola tem que ter responsabilidade, tem que ter condições de ter água, sabão para as crianças lavar mão, para evitar essa doença. Porque vamos fazer como? A doença apareceu em Moçambique e está a matar muito isso. Recorde-se que o chefe do Estado disse há algumas horas na sua comunicação à nação que 18 de agosto corrente o processo de ensino presencial retoma, observando as medidas de prevenção. As bancadas da Renamo e do MDM na Assembleia Provincial de Sofala questionam o facto das estratégias de prevenção da Covid-19 não constarem do plano económico e social do Conselho Provincial. Falando à margem da segunda sessão ordinária da Assembleia Provincial de Sofala, que decorre num local mais espaçoso no bairro do Aeroporto, na cidade da Beira, dizem-se desapontados com o facto dos projetos constantes do Plano Econômico e Social do Executivo Provincial
não abarcar ações de combate à pandemia da Covid-19 e de reconstrução pós-Idai. É de conhecimento que a província de Sofala, pelas suas características geográficas, tem sido assolada pelas calamidades naturais, dentre elas os ciclones, assim como vendavais. Então, nós esperávamos ver neste documento essas ações do governo do Executivo Provincial e não encontramos. E ao nível do Plano de Orçamento 2020, esperávamos ver lá ações do governo na mitigação da propagação do Covid-19. E essas ações lá não encontramos. Então esperávamos ações mais concretas, mas entretanto não há uma explicitude de o que efetivamente o governo pretende fazer para permitir que as crianças possam voltar com dignidade no processo de ensino-aprendizagem. Enquanto isso, o Executivo Provincial, de acordo com o porta-voz da bancada da RENAMO, para piorar, oculta os custos das obras sociais e não especifica onde elas serão construídas. Porque existem ações, não é, que estão pendentes que não aparece o orçamento do Estado. Então, por que a Fernando Gorda não aparece esse orçamento? Por esse motivo, garante que vão votar contra o PESOP, Plano Econômico Social e Orçamento Provincial. É nesta razão que a RENAMO vai reprovar, não é, nesse instrumento, porque não há o conteúdo do orçamento. Agora, afinal de contas, quando a gente elabora o plano, é preciso perceber que tem o orçamento, que aquelas atividades sejam feitas. Então, essas outras razões vão ditar o posicionamento negativo do Movimento Democrático de Moçambique para esses dois documentos. Mas a Frelimo, que constitui a maioria, tenciona fazer o contrário. O presidente da República, Filipe Nyusi, diz que os moçambicanos devem continuar a preservar a paz e reconciliação nacional. O estadista lança a exortação por ocasião da passagem hoje do primeiro aniversário da assinatura do Acordo de Paz Definitiva. A partir de hoje, abre-se uma nova era na história do nosso país, onde nenhum moçambicano ou grupo de moçambicanos deve utilizar a violência armada como meio de solucionar diferenças políticas ou de opinião. Foi no dia 6 de agosto de 2019 que o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossouf Momad, assinaram um acordo de paz definitiva e de reconciliação nacional. O ato marcou o fim da instabilidade política e militar que o país vivia após as eleições gerais de 2014, cujos resultados foram contestados pela RENAMO. Por ocasião da passagem da data, o presidente da República lembrou que o processo que culminou com a assinatura do acordo não foi fácil e, por isso, é preciso preservar a paz. O Acordo de Paz e Reconciliação foi o culminar de uma etapa de longo processo de diálogo político que encetamos com a liderança da RENAMO, visando pôr fim a um conflito armado que, ainda que localizado, dilacerava o tecido social e econômico do país, bem como condicionava o aprofundamento do Estado de Direito Democrático, recordou o chefe do Estado num comunicado de imprensa emitido por ocasião da data. Na mesma nota, Filipe Jacinto Nyusi apela aos moçambicanos a serem resilientes, salientando que neste momento mais de 500 antigos guerrilheiros da RENAMO regressaram às suas casas para juntarem-se às suas famílias e começarem uma nova vida. O desafio que hoje enfrentamos é mantermos-nos fortes, corajosos, no caminho de paz e reconciliação, sem quaisquer hesitações, nem pausas e muito menos sermos desencorajados e recuarmos, mas devemos sim continuar na nossa trajetória para o alcance de desejo de todos os moçambicanos de viver livremente e em paz, referiu o presidente da República. Ainda na passagem de um ano da assinatura do Acordo de Paz Definitiva, o líder da RENAMO, Ossouf Momad, apela ao governo para a necessidade de reverter a imagem negativa do país além fronteiras. Dada curvamos-nos
ao saudoso presidente Afonso Macacho Marceda Jacama, o operário deste acordo. O líder da Perdiz, Ossuf Mohamed, que falava esta quinta-feira em Maputo, no âmbito do primeiro ano da celebração do Acordo de Paz Definitiva e de Reconciliação Nacional de Maputo, rubricado a 6 de agosto de 2019, diz que Moçambique precisa trilhar por caminhos pacíficos com vista a deixar um legado para as gerações vindouras. É tempo de uma transição pacífica e legítima para que as gerações vindouras possam orgulhar-se dos seus antecessores. Assim, entendemos que todos, como moçambicanos, devemos pausar pelo espírito da honestidade, por forma que as próximas eleições, em 2023 e 2024, sejam livres, justas e transparentes. Mohamed reconhece que foi graças a este acordo que foi possível resgatar os princípios do Acordo de Roma, outrora esquecido devido aos desentendimentos entre as partes envolvidas no processo. O Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional de Maputo, que hoje faz um ano, tem sido caracterizado por um esforço de sarar feridas. Neste diapasão, esteve também a implementação do Acordo Geral de Paz de Roma, que durante cerca de 25 anos pareceu ter sido um mar de rosas, pois, quando menos esperávamos e de forma súbita, os pressupostos da sua assinatura foram sendo destruídos, o que originou as várias convulsões sociais e a acusação da intolerância política. No contexto, o líder da RNAM desafia o governo a resgatar a boa imagem do país através do respeito do jogo democrático. Moçambique não pode ser conhecido fora das fronteiras pelos piores motivos, como a fraude eleitoral, a corrupção, a partidarização do Estado, o clientelismo e o empobrecimento do Estado moçambicano, bem como outros males que corroem o nosso tecido social. Só vivendo pacificamente estaremos a construir um país assente no princípio de Estado de Direito e democrático. A RNAM assegura que vai cumprir na íntegra o Acordo de Paz Definitiva e de Reconciliação Nacional de Maputo, embora mostre-se preocupada com o uso das forças de proteção para promover a violência política. O Presidente da República, Filipe Nyusi, diz estar satisfeito com os níveis de produção agrícola e a montagem de algumas indústrias no país que estão a alavancar a economia. O distrito de Vanduzi foi porta de entrada do chefe do Estado no âmbito da presidência aberta, que devido à pandemia está sendo feita com fortes medidas de restrições. O Presidente da República, Filipe Nyusi, começou por visitar esta indústria que se dedica na produção de semente de milho, de onde recebeu explicações de como é feita a semente e, numa interação com os gestores da indústria, mostrou-se satisfeito pelos níveis de produção. Não, existem homens, as mulheres também. Essas pessoas fazem, duas pessoas só fazem 40, tá? Não, aqui era só para demonstração. Então faz aonde? Outros, ficamos com quatro pessoas na balança, 4 pessoas na selagem das sementes. Mas nós temos 4 linhas. 4 linhas. Depois do distrito de Vanduzi, o chefe do Estado visitou esta incubadora com 8 linhas de processamento, nomeadamente pastelaria, processamento de tomate, processamento de frutas, produção de guardanapos, produção de pregos e grampos, produção de chips, moageira e processamento de amendoim, tal como fez em Vanduzi. Nesta incubadora conversou com gestores e alguns trabalhadores. Vira-se que a província de Manica tem um forte potencial no setor agrário, onde produz-se um pouco de tudo. Para garantir uma produção de qualidade, mais de 50 extensionistas na província de Tete beneficiaram-se de uma capacitação no âmbito do projeto Sustenta.
Mais de 50 agentes extensionistas provenientes dos 15 distritos da província de Tete estão a beneficiar da capacitação no âmbito do projeto Sustenta, recentemente lançado nesta parcela do país. Na abertura do evento, que iniciou esta quarta-feira com a duração de 3 dias, o representante da secretária do Estado da província de Tete, Lourenço Bueno, instou os extensionistas a abraçar o projeto com vista a aprimorar a produção e produtividade agrária. Começa hoje um ciclo de capacitação enquadradas no esforço do Governo, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, vem empreendendo no sentido de melhorar a nossa prestação de serviços aos produtores com vista ao aumento da produção e da produtividade agrária. Noutro desenvolvimento, o Bueno disse que esta capacitação visa os agricultores reunir ferramentas capazes de garantir uma agricultura mais comercial, tendo em conta o mercado atual. Esta capacitação enquadra-se no âmbito do programa Sustenta, que visa uma organização estrutural do setor agrário, sua capacitação e desenvolvimento de cadeias de valor e a elevação do pequeno agricultor em agricultor comercial emergente, a sua ligação com os mercados. Por outro lado, Ricardo Filimone, diretor dos Serviços Provinciais das Atividades Econômicas de Tete, afirma que esta iniciativa vai dinamizar os extensionistas na maior produção e produtividade. O que nos motiva é a necessidade de melhorar cada vez mais a assistência técnica aos produtores. É a necessidade de fazer com que o produtor de subsistência saia desse nível para um produtor comercial emergente. Lembre-se que o projeto Sustenta foi lançado pela primeira vez em 2017 para a implementação de 10 distritos das províncias de Nampula e Zambésia e recentemente foi lançado na província de Tete com o objetivo de integrar os pequenos produtores em massa comercial. E os beneficiários do projeto Sustenta, na província de Tete, dizem que a concessão de empréstimos para a agricultura e a garantia de comercialização dos produtos agrícolas vão aumentar a produção e a qualidade dos produtos. Os pensionistas da província de Tete beneficiam de um treinamento em técnicas de produção agrária e enquadra-se na implementação do projeto Sustento, que foi lançado na semana finda pelo Presidente da República nesta parcela do país. Com esta capacitação, os agentes extensionistas esperam suprir as dificuldades que os mesmos têm enfrentado, com destaque para insumos agrícolas, pragas, entre outras necessidades. Dificuldade que temos enfrentado e enfrentamos dificuldades de pragas. Com este projeto, acredito que vai melhorar muito, porque o projeto vai financiar algum valor que vai ajudar para comprar alguns insumos, pesticidas para combater as pragas e algumas dificuldades. Uma das dificuldades é que durante muito tempo nós não temos transportes. Os extensionistas trabalhamos sem transporte. Outra dificuldade é que, devido a problemas ambientais, temos enfrentado problemas de pragas e pensamos que este projeto vai ajudar a ultrapassar estas dificuldades que nós temos. As dificuldades que têm enfrentado os agricultores de Amarara é o ataque de pragas e doenças naquele distrito. Com o projeto Sustenta, eu acredito que com esse financiamento que os produtores terão, vão ter a capacidade de comprar os insumos agrícolas e pesticidas para combater essas pragas. Este treinamento visa catapultar os extensionistas em técnicas mais resilientes, de modo a responder com as exigências atuais. O projeto ao nível de distritos, digo eu que está bem-vindo, porque os nossos produtores necessitam de muita transformação e acredito que com o projeto vamos transformar a vida dos produtores, tornar os nossos produtores em pequenos empreendedores. Esperamos que sair desta formação com conhecimentos sólidos sobre a nova abordagem de extensão agrária no âmbito do programa Sustenta, para podermos, sobretudo, ajudar os nossos produtores na incrementação da produtividade agrária e desenvolvemos o nosso distrito. A expectativa que eu tenho dessa formação é sair com conhecimentos e levar algo para o meu distrito para poder criar a mudança da nova abordagem do programa Sustenta e melhorar a produtividade e no aumento de áreas de produção.
Extensionistas da província de Teta expectante da capacitação que iniciou esta quarta-feira com a duração de 3 dias. Está tudo dito neste jornal. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã às 19h50. Até lá, boa noite.